सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं वेत्तात्युहं पुनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि कबोधु स्वदर्शि पूर्णानुरागर स्वसागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् तं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare Hare. Hari He Nirguno Sakshat Purusho Prakriti Pari Sa Sarvadrik Upadashta Tang Bhajano Nirguno Bhavit. Hari He Nirguno Sakshat Purusho Prakriti Pari Sa Sarvadrik Upadashta Tang Bhajano Nirguno Bhavit. Gauriya Goshtipati Gaudiya Gostipati, Shri Srilas Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse que em qualquer condição eu jamais pararei de pronunciar a verdade absoluta. Em qualquer condição, em qualquer situação, eu não pararei de falar a verdade absoluta. Mas os Sahajias, do outro lado do rio, eles vinham e lutavam, brigavam, discutiam com Prabhupada. Eles diziam, o que você tem a ver conosco? Se ocupe dos seus próprios negócios, se ocupe do seu próprio bhajana. Por que você vem falar sobre isso para mim? Você não precisa retificar o nosso comportamento. Faça o seu próprio bhajana, fale do seu Siddhanta Vichar. Escreva sobre você. Você não tem que vir procurar defeitos em nós. Você não deve vir procurar defeitos em nós. Se ocupe do seu próprio mundo, da sua própria vida, dos seus próprios negócios. Mas Prabhupada dizia, quando Gurus Vaishnavas falam sobre a verdade absoluta, não é por inveja, por ciúme, para brigar. Nada disso. O Vaishnava puro nunca pode pronunciar nada por conta de ciúme, hostilidade. Eles falam para o benefício absoluto de todas as pessoas. Mas, de qualquer maneira, eles pensam que Prabhupada é um inimigo. Tais pessoas pensavam que Prabhupada era um inimigo, nada além de um inimigo. Então, dessa maneira, a situação é muito complexa, muito complicada. Quem pode retificar quem? Quem pode corrigir quem? Prabhupada Bhaktisiddhanta disse muitas vezes, os devotos elevados, os devotos puros, aqueles que são mensageiros do Senhor Supremo, eles podem tentar, da melhor maneira possível, pregar e corrigir e retificar a situação. Mas para todas as almas condicionadas, era o conselho do próprio Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Por que você vai tentar retificar os outros? Existem incontáveis almas. Quem que você pode retificar? Quem que você pode corrigir? Por quanto tempo? Então é melhor que você retifique a si mesmo para ir embora deste mundo material. Tente retificar a si mesmo. Tente encontrar os seus próprios defeitos. Tente retificar seus próprios defeitos e vá embora. Porque existem incontáveis jivas. Quem você vai poder retificar? Não é possível. Mas esse é o grande erro dos Sahajias. Essa é a grande falha dos Sahajias. Eles pensam que a alma condicionada consiga fazer Haribhajana. Eles pensam que condicionados à ilusão, eles podem fazer Haribhajana. E eles nem querem fazer Haribhajana, eles querem fazer Gopi Bhajana, Manjari Bhajana. Eles querem subir lá em cima, eles não querem nem pensar em adorar Krishna, eles querem entrar no nível das gopis. Mas Prabhupada escreveu um texto, centenas de erros. Ele vai mostrar todos os erros, né? Centenas de erros nessa Prakrita Rasa, ou seja, nesse desejo de desfrutar da plataforma transcendental de maneira materialista. Mas mesmo assim as pessoas não quiseram aceitar seus bons conselhos, sua retificação. Eles não conseguiram aceitar o Siddhanta Vichar de Prabhupada. Finalmente Prabhupada foi forçado a dizer, Prabhupada foi forçado a dizer, ó,
Eles estão todos em Prakrita Rasa, ou seja, em prazeres materiais. Eles estão absortos em prazeres materiais. Prabhupada costumava dizer, finalmente. Ele dizia no final da carta, sinceramente seu. Ele escreveu um Arasika, alguém que não é Rasika, alguém que não está procurando rasa. Rasika é uma palavra que quer dizer aquele que tem desfrute transcendental, mas Prabhupada ensinava aquele que não tem desfrute transcendental. Eu sou Arasika, eu sou um irmão Arasika. Eu não sei o que é o rasa, o que é o prazer transcendental, portanto me perdoem. Ele usava de humildade para responder e assinava dessa maneira. E o verso com o qual que nós começamos a aula de hoje é muito importante. Nele você pode encontrar que Shukadeva Goswami estava falando com Parikshit Maharaj. Ele pronuncia este verso. Parikshit Maharaj quer fazer uma pergunta diante de Shukadeva. Por que acontece de tal maneira que todos aqueles que estão adorando os semideuses através ou Ganapati Maharaj, ou Shivji, Devi Shakti, porque eles têm tantas opulências e desfrutam a vida dessa maneira, enquanto aqueles que estão fazendo Krishna Bhajana são Niskinchana, eles não querem nada. Por que isso acontece? O Senhor Supremo é a fonte de mundos infinitos, materiais e transcendentais, Prakrita e Aprakrita. Bhagavan, Shri Krishna, é a fonte de todas as opulências. Então, por que isso ocorre? Shukadeva Goswami explica. Oh rei, tente realizar. Hari não é um brinquedo, Krishna não é um brinquedo. Hari não é uma personalidade que você pode encontrar no mundo material. Ele é intocado por Maya, ele está além do limite material. Ele vive na realidade transcendental. Ele está sentado no coração de todos, como uma super-alma, observando você, o que você está fazendo. O tempo todo ele observa você, o que você está fazendo, você pensa, eu estou fazendo uma coisa suja, escondido no quarto e ninguém fica sabendo. Mas é como um computador, está tudo salvo, está tudo registrado, automaticamente. Então, dessa maneira, Shukadeva Goswami fala, dentro do coração de todos, o Senhor Supremo está sentado como uma super-alma, como Paramatma, para observar o que vocês estão fazendo. Quem você? A Jivatma, encoberta por Maya. Esse você. Aquilo que você quer identificar como você ou como seu corpo, ele está observando. Então, dessa maneira, o Senhor Supremo está observando tudo como super-alma. E para fazer bhajana do Senhor Supremo, você tem que subir ao nível do mundo transcendental, do Aprakrita Jagat. Você precisa, é necessário, é obrigatório ir a esse nível. Se você ficar no mundo material, ao ficar no mundo material, ocupado com coisas materiais, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mascharya, você não consegue alcançar. Não é possível. Enquanto houver algum tipo de contaminação dentro do seu coração, o Hari Bhajana é como um sonho somente. Não é possível realizá-lo. Não é possível para você. Então, os Sahajias, porém, acham que estando na condição material, eles possam fazer bhajana, mas não é possível. Não é possível. Dessa maneira, Prabhupada diz, os Sahajias querem atacar Prabhupada, mesmo no Radhakunda, quando Prabhupada pronunciava Harikatha. Na varanda de Kunja Bihari, na beira do Radhakunda,
ele dava a explicação do Upadeshamrita Prabhupada. E depois disso, alguns assim chamados devotos foram até lá, mas eles queriam ouvir o Harikata doce dos Sarrajiyas Babajis. Prabhupada gritava, não vá lá, não vá lá, não se perca, venham até mim. Eu sei que é impossível para você digerir todo esse tipo de Siddhanta Vichara absoluto, mas não vá lá, não se perca, pelo menos isso. Você pode se perder para sempre. Não vá lá, vem aqui. Eles são Sarrajiyas. Os Sarrajiyas vinham em grupos e brigavam com Prabhupada. Então, o que você está falando? Você que é um Sarrajiya? Quem falou que você é um Sarrajiya? Que nós somos Sarrajiyas? Prabhupada dizia, sim, você tem razão. Nós somos Sarrajiyas, mas nós somos Aprakrita Sarrajiyas. Ou seja, sim, nós estamos desfrutando, mas de coisas transcendentais, e vocês desfrutam de coisas materiais, vocês são Prakrita Sarrajiyas. Aprakrita Sarrajiya significa aquilo que é natural para Goloka Vrindavana, ou no Vaikuntha Jagata, no universo transcendental. O que é natural para a sua alma. Quando a alma vai descobrir que a sua verdadeira identidade é ser serva eterna de Krishna. E nesse caso, a Prakrita Sarrajiya Bhava, a emoção transcendental do prazer espiritual, da convivência com Krishna, isso se manifesta, é exposto naturalmente. Você não precisa fazer um teatro para fingir que você é uma Manjari Gopi usando joias e enfeites. Não, isso não é necessário. É algo automático. Você não precisa seguir um processo que é impraticável, completamente impraticável. Automaticamente você consegue entrar dentro desse processo, porém você precisa sentir o que o nosso Guru Varga explicou, o que Rupa Sanatana Jiva Goswami Pada, Raghunatha Das, tudo o que eles disseram. Se você puder realizar, se você puder seguir o nosso Gaudiya Guru Varga. Aqueles que estão estabelecidos em Radha Dasya, aqueles que estão completamente estabelecidos em Radha Dasya. E aí sim você consegue ter a chave de como fazer Radha Dasya. Isso você pode realizar, não antes disso. É uma tendência geral, de todos os demônios. Eles querem destruir o âmbito devocional. Eles querem destruir os devotos. Eles querem demolir todas as organizações puras e organizadas. Eles querem atear fogo no Namahata, no campo onde é distribuído os santos nomes, onde o Harikata e o Harinama acontecem. Eles gostariam de incendiar esses lugares. Eles gostariam de queimá-los. Dessa maneira, esse tipo de sabotagem é feita sucessivamente, mas tenha certeza de que Bhagavan Nityananda Balarama vai se ocupar desse caso. Externamente você não vai ver isso, Balarama manifestado, mas ele profundamente vai destruir todos os demônios. Tenha certeza disso. No Gita, você está lendo, mas você não sente no seu coração, Gita. Você lê, eu sei, mas você não sente no seu coração. O que? Jada jada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhutvanam dharmasya tadatmanam sujamyaham paritranaya sadhunam vinasa chaduskritam sambhavami juge juge. Always speaking. Este verso diz: quando a situação é necessária para controlar o âmbito devocional, o Senhor é forçado a vir. Ele é forçado a descer.
Juge Juge, quando a situação torna-se necessária. Mas começar uma Sampradaya, pregar o Siddhanta Vichar, não é a função do Senhor Supremo. Isso deve ser feito por um devoto puro, por um seu companheiro eterno, para estabelecer o Siddhanta Vichar, ou para retificar alguma específica situação, ou para começar uma nova Sampradaya, ou para iniciar algo especial, específico. Isso é feito pelos devotos puros, que são companheiros eternos. Bhaktivinoda Thakur quis fazer uma previsão, o Bhavishyat Bani, em Bengali. Eu deveria traduzir, mas talvez eu não tenha tempo. Não tenho tempo. Essa é a condição. Nesse texto, Bhaktivinoda Thakur já disse que um homem vem falar todo sobre o Siddhanta Vichar, pelo Siddhanta Vichar perfeito. Ele pode tentar retificar a maioria das pessoas. No começo eles não podem aceitar, mas finalmente eles vão realizar e vão aceitar, tentar aceitar pelo menos. Bhaktivinoda Thakur já quis falar sobre isso. Qual é o critério para... Se alguém for pregar, qual é o critério que essa pessoa primeiro precisa alcançar, preencher? Se alguém for pregar de maneira efetiva, tal pessoa precisa alcançar alguns requisitos. Existe um critério para que a cada esquina deste mundo esta mensagem possa chegar. E Bhaktivinoda Thakur escreve esses critérios. O que ele diz? Ele diz que antes de pregar, então essas condições precisam estar estabelecidas. Eu vou mostrar para vocês essas condições. Lembrem, é um arranjo de Mahamaya. Lembrem-se, é um arranjo de Mahamaya. Confundir as pessoas do público. Isso é uma técnica que tem sido perseguida por Mahamaya desde sempre. Quando Buda Deva veio, eu não estou falando de Siddhartha Gautama ou de Kapila Vastu. Não, eu não estou falando deste segundo Buda, eu estou falando do Buda original, que era um avatar do Senhor Supremo. Agora veja o arranjo. Maya é tão esperta. O que ela faz? Ela cria uma confusão para que ninguém entenda quem é Buda e quem não é Buda, quem é o Buda, quem não é Buda. Quem é o verdadeiro Buda, ninguém sabe. Que boa política que ela faz, não? Todo mundo fica confuso. Qual Buda? Esse Buda? Esse Buda é mais famoso, mas ninguém sabe sobre o Buda original. Ninguém sabe. Kapila Deva. Ninguém sabe quem é o original Kapila Deva. Muitas pessoas foram lá no Ganga Saga. Eu fui lá uma vez na minha vida ver o que acontece, qual é a experiência. Eu fiquei surpreso pelo arranjo de um oficial público. Eles me pediram para que eu fosse lá e eles pudessem fazer eles me deram uma cabine para eu fazer bhajana ali. E de manhã eles deveriam voltar. Todo mundo adora o Kapila Deva errado, não o Kapila Deva original. Maya Devi coloca pessoas com o mesmo nome, às vezes nas sangas, para confundir as pessoas. Então, como no caso de Agnivansha, eles vão adorar esse outro Kapila, que tem o mesmo nome, que não é um avatara de Krishna. Então, esse tipo de arranjo é feito por Mahamaya. É por isso que Shankaracharya também nos confunde no âmbito devocional.
para que ninguém entenda claramente o que é o verdadeiro, o que estava no coração de Shankar. Esse é um arranjo de Mahamaya para que as pessoas não possam entender quem é um verdadeiro pregador. Yogamaya, Mahamaya faz isso de tal maneira que as pessoas não entendem quem é um pregador verdadeiro e quem não é. O verdadeiro pregador fica escondido e o falso pregador fica famoso e coleta e chama todo mundo, chama a atenção de todo mundo. E quem é essa personalidade? Nós temos que detectar quem é quem. Esse é um arranjo de Bhagavan. Esse é um arranjo de Mahamaya. Sempre eles querem fazer confusões para que as pessoas não tenham chave nesse âmbito devocional, para que eles sejam guiados por o lado errado. Eu peço diante do mundo inteiro, hoje ou amanhã, em pouco tempo, eu vou traduzir o artigo inteiro. E não somente isso, eu vou fazer uma explicação muito boa para que essa porção específica, onde Bhaktivinoda Thakur escreve esses critérios da pregação, da verdadeira pregação. Bhaktivinoda Thakur queria dizer o que? Quem é o verdadeiro pregador? Mas ninguém consegue entender quem é esse verdadeiro pregador. Então existem condições para que alguém possa pregar. Eu vou fazer uma comparação, uma análise disso. Eu sei que às vezes os tolos, eles não conseguem entender quem é quem. Deixe que eles vão ao inferno, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Esses falsos mestres, falsos Vaishnavas complotam de tal maneira para que eu pare de dar Harikatha. Eles querem que eu pare de dar Harikatha. Aquele idiota, aquele tolo que quis me matar, ele está lá. Ele está controlando um perímetro, ele não deixa eu passar. Se eu ficasse bravo e os empurrasse, eu ia ter uma briga. Eles dizem que não querem brigar, mas eles estão fazendo um complô. Eles estão querendo fazer uma armadilha, mas eles não sabem que eu não sou tão tolo assim. Eu não perco nem um segundo. Eu não tenho nem tempo de comer. Eu venho direto para cá. E eles são chamados pelos falsos Vaishnavas para cometer mais e mais ofensas e morrerão como Ravana. Escreva isso num diário. Eu não vou amaldiçoar ninguém. Propositalmente, ele vai controlar essa armadilha. Então, eu faço o parikrama e saio. Eu dou água de um outro ponto, eu pego a água de outro ponto, porque eles estão tentando me atrapalhar. Eles têm esse complô, mas Nityananda Prabhu está lá. Ele não permite, porque tudo eu estou dando, até a conta da eletricidade. Mas mesmo assim eu não falo. Esse é um arranjo divino do Senhor Supremo. É Ele quem se responsabiliza. Então, dessa maneira, todas as vezes, diferentes planos ocorrem sobre como frear a difusão do Harikatha absoluto. Vejam, hoje é o Avirbhava Tithi de Varahadeva. Eu já adorei Varahadeva mentalmente. Se você pensar em Krishna também, ele é Varaha. Então, e você, depois de ter adorado ele, pode pegar uma gota de Mahaprasada, um punhadinho, uma pitada. Então, eu já citei este verso do Gita. Quando e como Varahadeva vem? Essa é a questão principal para todos nós. Nós ficamos informados que existem dois Varahas. Um é o Sadvaraha Kalpa. É um Varaha diferente. Ele é branco, ele é de cor branca. Ele se manifesta em Vrindavana e Mathura.
num lugar específico lá. Se você for lá, você vai ver que existem 2 Varahas nesse templo. Tem um Varaha branco e depois tem um Varaha escuro, Krishna Varaha. O Varaha branco, que é o avatar de Krishna na forma de javali. Então, quando a terra afundou na água, então naquela época, Varahadeva içou os continentes de dentro do oceano. Então, um outro Varaha é Krishna Varaha. Ele tem cor negra. E por que ele apareceu? Eu tenho que explicar esse ponto. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o ponto original. O que aconteceu em Vaikunta, vocês devem se lembrar. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura nos deu um significado claro a esse respeito. De que os 4 Kumaras foram até o Vaikunta Jagat. Por quê? Porque nós sabemos, através deste mantra, na verdade, os 4 Kumaras começaram a ouvir todas as glorificações do Senhor Supremo. Precedentemente, eles estavam ocupados no Om Iti Ekaksha Brahman, no Brahman impessoal. Mas depois de ouvir o Harikatha do Brahma, eles desenvolveram um desejo, uma curiosidade em relação a Krishna. Eles quiseram e se interessaram pelo tópico relativo a Krishna e disseram, vamos aprender mais. Então, eles queriam alcançar o portão de Vaikunta. Depois de terem adquirido esse sentimento devocional do próprio Brahma. Mas não lhes foi permitido, eles não foram permitidos, não lhes foi permitido entrar em Vaikunta Jagat. Existiam 2 guardas, sentinelas, Jai e Vijay, eles estavam ali, armados, inclusive para proteger a entrada de qualquer pessoa que não seja, que não tenha permissão de entrar. Então, muitas vezes Prabhupada disse, aqueles que estão contaminados, eles não são permitidos em Vaikunta Jagat. Aqueles que estão contaminados mentalmente, fisicamente, que não fazem bhajana direito, não fazem um bhajana perfeito, eles não são permitidos no Vaikunta Jagat, no universo transcendental. Não é que qualquer um possa entrar. Nem todos podem ter acesso a Vaikunta Jagat, ao universo transcendental. Então, o que aconteceu? Jai e Vijay quiseram frear os 4 Kumaras que queriam entrar para tomar o darshana de Bhagavan Narayan. Mas a eles não lhes foi permitido. Eles disseram, ei, parem. Eles foram parados com as lanças. E dessa maneira, eles perguntaram, mas por quê? A gente gostaria de tomar darshana do Senhor, de Prabhu. Ah, não, vocês não têm essa permissão. Eles responderam. E depois disso, os 4 Kumaras ficaram muito bravos. E depois disso eles disseram, quem é você? Quem são vocês para nos impedir de entrar? Vocês não sabem? Você não sabe que um elemento ruim não pode chegar até aqui porque vocês estão com medo de nós. Vaikunta é um local que é chamado de Vaikunta. Ou seja, que não existe nenhuma ninguém vai titubear lá, ninguém fica incerto, duvidoso. Então, no Vaikunta Jagat, se há alguma dúvida, alguma hesitação, aonde a pessoa poderia ir? Vaikunta é o local onde esse tipo de elemento negativo não está permitido. Então, por que vocês têm medo? Vaikunta é um tal local onde nenhuma dúvida, nenhuma suspeita pode se manifestar. Da onde vocês tiraram isso?
ficaram bravos e amaldiçoaram esses guardas. Nós vamos amaldiçoar vocês. E o que foi dito? Você vai nascer nesta terra como um demônio. Essa é a maldição que eles vão receber dos 4 Kumaras, os 2 porteiros do universo transcendental de Vaikuntha Jagat. Então, houve uma discussão nesse meio tempo. Enquanto essa discussão ocorreu, o Sr. Vishnu ficou sabendo e ele correu na direção do portão com Lakshmi Devi, com a sua divina consorte Lakshmi Devi. E quando os 4 Kumaras sentiram o perfume da Tulasi, do Chandana e das flores oferecidas aos pés de lótus do Senhor Supremo, quando eles sentiram esse cheiro desse prashad, Tulasi, Mala, Chandan, ou seja, da prashada, que era o perfume de Tulasi, das guirlandas de flores, do sândalo, que tinha sido oferecido ao Senhor Supremo. Através das suas narinas, esse perfume chegou. E o coração deles ficou imediatamente agitado. Todo o coração. Por quê? Era tudo prashada, era tudo prashadi. Mesmo que você não me dê a prashada, se eu recebo o cheiro da prashada de Jagannatha, eu também fico satisfeito, porque ele também é prashada. Também é prashada, dessa maneira. Então, a prashada toca o coração e o coração sente reações. Então, essa expressão significa agitação especial, um tipo de agitação específica, que é chamada de loucura devocional. É uma insanidade devocional que se manifesta. Então, nessa época, o que acontece? Krishna vem e os 4 Kumaras pedem desculpas. Ó Prabhu, nos perdoe. Porque, por acaso, nós não sabemos porque eles desejaram que nós encontrássemos seus pés de lótus, que nós víssemos seus pés de lótus. Nós os amaldiçoamos, perdão. Vishnu sorriu e falou, não, é pelo meu desejo que vocês fizeram isso, que vocês os amaldiçoaram. Ah, sim, sim. Você os amaldiçoou. Por quê? Porque eu quis enviá-los ao mundo material. Mesmo que o Senhor Supremo seja autossatisfeito, o puro Guru Vaishnava, todos eles estejam plenamente satisfeitos. Eles não têm perguntas, não têm loucuras, não têm insatisfação, nada disso pode sobreviver com eles. Mas, mesmo assim, Krishna é Krishna, Bhagavan é Bhagavan. Ele queria desfrutar virarasa, um passatempo de luta. Com quem? Krishna queria lutar, mas com quem? Vishnu queria lutar. Quem poderia lutar contra o Senhor Supremo? Ele precisa mandar 2 companheiros eternos para interpretar um papel. Caso contrário, se Jai Vijay não vierem, nós não podemos receber nem o Bhagavatam ou o Ramayana. Então, todas as vezes eles precisam vir. É por isso que Krishna está sempre desenvolvendo um sentimento, uma ação que é esportiva. Em infinitos mundos, você pode chorar, ah, minha esposa se foi, meu marido morreu. Mas Krishna está brincando. De acordo com o seu karma, você está rolando. E Krishna fala, por que eles estão chorando? A vida deles não é eterna. Todos eles vão morrer, por que eles choram tanto? Em mundos infinitos, não somente no mundo transcendental. No mundo transcendental, Krishna está
jogando, brincando. Em Golokadam, em Vrindavana, o Senhor estava sempre ocupado com esse desejo de fazer coisas brincalhonas esportivas. Krishna também está brincando com infinitas jivas. Quem é você? Quem é você? Tente entender. Em infinitos mundos, ele brinca com infinitas brahmanas, infinitas jivas. Isso é como se fosse um jogo de tênis ou de basquete, um ótimo jogo. Ninguém consegue entender. Essa é a razão pela qual eu falei aquele dia, 6 ou 7 meses atrás. Essa é a essência do Gita. Todo o Gita, se você estudar sobre a guia, se você ouvir sobre a guia de um devoto puro, finalmente você vai entender alguns pontos. O Gita inteiro, depois de lê-lo, você vai apontar para alguns pontos, 1, 2, 3. Krishna está dizendo, por que você está chorando? Ah, eu perdi tudo. O que você perdeu? O que você perdeu? O que você tinha? Antes de vir para esse mundo material, o que você tinha? Você nasceu nu. Você nasceu como uma criança nua no ventre da sua mãe. E agora a gente tem isso, tem aquilo, eu tenho um apartamento, eu tenho aquilo, eu tenho carro. Tolo, número 1. Você não tem nada. Essa é a essência do Gita. Por que você está chorando? Porque eu perdi tudo. O que você perdeu? Eu perdi isso e aquilo. Você recebeu isso do ventre da sua mãe? De onde você trouxe isso? Toda a sua educação, todas as suas propriedades, todo o seu dinheiro, qualquer posição que você tenha, você recebeu isso desse mundo. Você vai ter que pagar de volta. Você vai ter que pagar tudo de volta. Até nem essa sua achada, nesse lenço que está pendurado no seu pescoço não pode ir com você. Esse lenço verde não vai, seu tolo. Você vai ter que deixar tudo. Então, os Mayavadis, eles são meio Mayavadis, eles escrevem canções muito bonitas. Nosso Narottama Das Thakur, Lochan Das Thakur também escreveram lindas bhajanas. Mas esse tipo de canção é muito favorável para aqueles que são Mayavadis. Eles gostam disso. Eles não realizam com todo o coração. É um kirtana muito lindo, mas eles não podem realizá-lo. Então, dessa maneira, a essência do Gita, qual é a razão pela qual você está chorando? Por que você está chorando? Ah, eu perdi tudo. O que você perdeu? O que você tinha de verdade? Tudo que você pegou, você trouxe da sua vida precedente? Não. Você morreu, mudou de corpo, tomou outro corpo. E nessa vida você quer tomar a forma de um rapaz. Como um homem, você pode nascer, ou na próxima vez você pode nascer como uma mulher, ou como um pássaro, ou como um animal. É como uma magia. Bombay Mail is off from the track. Where Bombay Mail? Se um mágico pode fazer esse tipo de truque, fazer algo desaparecer, o que Mahamaya pode fazer? A ilusão, a energia ilusória. Mama maya durattaya. É quase impossível atravessar o oceano das ilusões materiais. Somente aqueles que tomam abrigo nos meus pés de lótus, diz Krishna, os pés de lótus do Vaishnava puro, isto é, podem sair de Maya. Ninguém mais, ninguém além deles. Então a essência do Gita é essa. Por que você chora?
O que você tinha, o que você trouxe da sua vida passada? O que quer que você tenha coletado, você pegou aqui. O seu corpo, os seus pensamentos, a sua mente, seu intelecto, o corpo, tudo. Tudo que você tem, você pegou daqui. Quando você se for, você vai ter que devolver tudo, você vai ter que pagar o que você emprestou. Toda a terra que você emprestou, você vai ter que devolver. Nada é permanente. Então, Bhagavan, ele não tem insatisfação nenhuma. Bhagavan é Swayam Rupa, Swayam Bhagavan. Ele é autossatisfeito. Mas mesmo assim, ele tem um desejo de brincar. Ele brinca com infinitas jivas, infinitas brahmandas. Infinitos universos. Se você for ao espaço, você não consegue alcançar. Chegar a Urano, Plutão, Netuno, são muito longe. Brihaspati, existem ventos ao redor. Por muito tempo. Você não consegue alcançar o semideus do Sol. Como você poderia? Dessa maneira, tudo está ocorrendo. Um Kavi, um muçulmano, um poeta disse. Porque sua mãe era hindu, seu pai era muçulmano. A mãe dele era hindu e o pai era muçulmano. Ele escreveu uma canção em Bengali, muito linda, que diz, com esses mundos infinitos, você é o pequeno Gopala. Você brinca com esses infinitos mundos como uma criança pequena, como o pequeno Gopala. Como, sem fazer bhajana, ele pode realizar? Mas nós, tolos número 1, colocamos tilaka, cantamos Hare Krishna na Japamala, mas não realizamos. Colocamos Kantimala, mas ele realizou e nós não. Eu não estou cantando canções, eu estou dizendo coisas reais. O Senhor está brincando com esses mundos infinitos. No Vedanta está dito isso. Como você vê, por exemplo, ele, como uma criança bebendo leite de Yashoda, mesmo assim ele é o infinito. Como um pequeno bebê, bebendo o leite de Yashoda, mesmo naquele momento, ele é Parameshvara. Ele está controlando infinitos mundos. Não é que ele está pequenininho, depois ele cresce e fica infinito. Não, ele sempre foi, essa é a condição. Então, ainda que não exista insatisfação, a insatisfação não permanece com o Senhor Supremo. Ele é uma personalidade saturada. Mesmo aqueles que são Vaishnavas estão saturados. Eles não têm problemas em nenhum momento, em nenhuma condição. Então, como o Senhor Supremo queria brincar, isso também é uma forma de brincadeira. Ele queria brincar. E através disso nós recebemos as escrituras. Ele veio nesta forma, ele veio nesta outra forma, ele veio nesta outra forma para liberar os seus devotos. Keshavadhita Sukara Rupa Jai Jagadis Hare Jai Jagadis Hare Keshavadhita Sukara Rupa Keshavadrita Sukara Rupa Jai Jagadis Hare.
E é por isso que Prabhupada dizia que de tempos em tempos o Senhor vem na forma de uma tartaruga, na forma de um peixe, na forma de Varaha, na forma de um cavalo, na forma de Nrsimha, na forma de Rama, tudo. Na forma de Vamanadeva. Ele vem nessas diferentes formas, mas mesmo assim, ele é o Senhor Supremo. O Senhor de infinitas maneiras vem. Nós não gostamos de Varaha porque os javalis comem fezes, mas o Senhor Supremo honra essa espécie. Ele honra os animais aquáticos e por isso que ele toma a forma de Matsya. Ele vai honrando todos os tipos, todas as espécies dessa maneira. Então, Varaha Bhagavan veio como e quando, eu vou explicar. Então, enquanto eles estão pedindo perdão, Bhagavan queria esclarecer esse ponto. Muito bem, ok. É meu desejo. Eu arranjo a situação de tal maneira que você é forçado, que vocês foram forçados a amaldiçoá-los. Eu estou sentado no coração de vocês e inspirei vocês. Amaldiçoem agora. E hoje o Senhor Supremo me deu a inspiração de não lutar contra as pessoas que queriam me atrapalhar o meu caminho. Vá da Harikata, ele disse. Então, cada um está desfrutando do que pode. Tem quem vive uma vida como um prostituto, sendo pago para fazer coisas terríveis. Eu sei que eu não posso aceitar provocações, porque senão eu perturbaria meu Harikata. Bhakti Bala Bhatirtha Goswami Maharaj falava dessa maneira. Por que eu seria responsável pela sua destruição? Por quê? Por que? Deixe que o arranjo de Nityananda, o arranjo divino, se manifeste. Eu não preciso lutar contra esses inimigos. Se eles olham, eles vão poder entender, é um demônio. Como as pessoas dão doação, qualquer pessoa na rua, se você olhasse para eles e falar, quem que é aquilo? Nossa, é um demônio. Mas mesmo assim as pessoas vão lá, prestam reverências e dão doações. E eu não tenho a solução para isso. Eu não posso perder meu tempo. Eu não posso perder meu tempo. Dessa maneira, o Senhor Supremo já disse, é meu arranjo. Então, sentado dentro de você, eu disse que vocês deveriam amaldiçoá-los, porque o Senhor Supremo queria desfrutar de virarasa, de um passatempo de luta. Então, Jai e Vijay começaram a chorar. Oh, Senhor Supremo, o que faremos? Como isso se desenvolveu dentro de nós? A gente não pode lhe deixar. Vocês irão. É o meu desejo. Não. Depois de 7 nascimentos, vocês podem voltar. Não, a gente não pode ficar nem uma fração de segundo longe de você. Então, faça, por favor, o nível da punição menor. Por favor. Ok, então. 3 nascimentos, então. Consecutivamente por 3 nascimentos. Vocês vão ficar contra mim e a gente vai lutar. Eu quero fazer um passatempo e vocês serão liberados, não se preocupem. Não se preocupem. Vão. Eles choraram. E nesse meio tempo, o corpo deles veio na direção desta terra. Corpo, você diz? Você deveria dizer Atma, não? Eu disse o corpo. Tente entender o Siddhanta Vichara. Onde eles deixaram o corpo, não. Tomem cuidado com esse Siddhanta. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica. Nós temos que entender que se alguém vai para Vaikuntha,
Não existe possibilidade de queda. Isso é contraditório, não? Então, mas você diz que eles desceram aqui? Não. Tente entender qual é o Siddhanta. Tente entender. Eles são companheiros eternos de Krishna em Vaikuntha, em Vaikuntha Parshad. Então, quando alguém entra em Vaikuntha, não existe possibilidade de queda. Aqueles que vão lá são locais onde você vai e você nunca retorna. Esse é o nome de Vaikuntha Jagata. Então, como é que você está dizendo que eles desceram de lá? Não sou eu que estou falando isso, é o Shastra. Eu vou ter que explicar esse Siddhanta de maneira adequada. Essa foi uma promessa do Senhor Supremo. Como o Senhor ficaria contra essa determinação de que a pessoa que vai para Vaikuntha não volta? Então, Vishwanath Chakravarti Thakur explica os mesmos Jai Vijay, sem mudar de corpo, por conta do seu poder yógico. Aqueles que estão nos planetas celestiais também têm poderes yógicos. E o que falar sobre Vaikuntha Jagata? Naturalmente, todo o poder yógico está lá. Eles estão decorados com tudo, então eles tomaram a forma de uma partícula de poeira, corpo transcendental deles. Então, com aquele mesmo corpo, eles não abandonaram o corpo, eles só ficaram do tamanho de uma partícula de poeira. Então, eles vieram como um arranjo do Senhor Supremo, eles entraram no ventre de Ditima, através de Kashyapa Rishi. Essa é uma história longa, eu não posso contar em detalhes, porque o tempo é limitado. Então, na verdade, Diti e Aditi, ela é a mãe de todos os semideuses. Aditi. E Diti é a mãe de todos os Ashuras, dos demônios. E todos nascem do mesmo pai, Kashyapa Rishi. Um dia Kashyapa Rishi estava fazendo o yagya. Ele faz esse yagya, um processo pessoal, uma técnica pessoal dele. E Diti veio para ajudá-lo. E ela disse, eu estou muito inspirada, gostaria de ter filhos. Fala, agora eu não posso, eu tenho que fazer a última oblação ao fogo. Você espera? Não posso esperar. Não vou esperar. Você tem que esperar. Veja, estamos de noite, é um momento necessário. Agora o Senhor Shiva está andando com todos os seus fantasmas. É um momento muito bom, eu posso fazer Anik. Ela, não vou esperar mais, ela disse. E ela puxa o esposo pela roupa. Ele fala, meu Deus, estou explicando aqui, dizendo para ela que isso é inauspicioso, o que fazer? Talvez seja um arranjo do Senhor Supremo. E aí, ele realiza o desejo dela, de Diti. Mas ele avisa ela. A maneira como você me pressionou para utilizar esse momento tão especial de uma maneira inapropriada, você vai dar à luz a filhos, ok. Mas você vai dar filhos, eles serão a causa do pânico para todo o universo. Eles serão demônios. Diti começou a chorar. Meus filhos, eu tenho medo do seu futuro. Por favor, assegure-me que eles não serão assassinados. Não, eles não serão assassinados por ninguém do mundo material, somente por Deus. Ele dá essa bênção junto com essa maldição ao marido. Então, quando eles fizerem
e se criarem pânico em excesso, o Senhor virá e os libertará e os matará. Aí ela acalmou seu coração ao ouvir que o próprio Krishna viria. Seus filhos nunca seriam mortos por nenhuma alma comum, mas eles seriam liberados pelo Senhor Supremo. Isso era uma consolação para ela. Ah, ok, tudo bem. Então, os semideuses nos planetas elevados, todos os rishis e os munis que estavam ali ficaram com medo. Eles ficaram com medo, porque Diti, o ventre dela, ficou perigoso. Eles viram que o ventre dela emitia um brilho e os semideuses ficaram com medo. Então, por conta dessa previsão, eles ficaram sabendo que filhos viriam. E dessa maneira, Hiranyaksha e Hiranyakashipu se manifestam. Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Hiranyaksha veio antes. Hiranyakashipu saiu de dentro do ventre da mãe. Hiranyakashipu veio depois. Mas mesmo assim, Hiranyakashipu é o mais velho. Como é possível? Que concepção é essa? Isso é coisa de tolo. Se ele nasceu depois? Não. O Bhagavatam e o Shastra hindu é tão científico que ninguém pode provar que existe algum erro. Primeiro ocorre a fertilização, a formação do zigoto intrauterino com termos médicos. Ocorre primeiro a fertilização de Hiranyakashipu. E o segundo se forma depois. Então, mesmo que alguém tenha saído do ventre primeiro, o que estava do outro lado é o que nasceu primeiro. Isso é algo científico, para que você possa entender. Então, quem sai dos gêmeos, parece que Maharaj está dizendo, aquele que sai depois é o mais velho. Então, eles vêm com inúmeros poderes. E o que fazer agora? E toda a criação começa a tremer, fica com medo, a criação inteira. Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Os semideuses dizem, meu Deus, o que fazer? Eles são tão poderosos. Dessa maneira, Hiranyaksha e Hiranyakashipu Hiranyaksha se aproxima de Varuna. Eu ouvi que você é muito poderoso, eu quero lutar com você, porque eu tenho muito poder. Como Vanasur. Vanasur diz para Mahadeva. Ele diz que ele é um discípulo de Shankara. Mas ele não foi iniciado, ele era um demônio. Um dia ele diz, Vanasur diz, está vendo? Eu estou coçando minha mão, é tão forte, minha energia, eu não posso aplicar em lugar nenhum. Então eu vou dar um soco nos Himalaias. E os Himalaias tremem, tão poderoso que ele era. Eles, dão um soco nos Himalaias. Os Himalaias se quebram. Quanto poder! Ah, Varuna, ele diz, eu ouvi que você tem muito poder, venha que eu quero lutar com você. Da mesma maneira, Vanasur fala isso, ele desafia. Shiva, você é meu Istadeva, mas eu não consigo que ninguém venha lutar comigo. Eu sei que você é a divindade que eu adoro, mas ninguém pode lutar comigo. Então, quem que vai brigar comigo? Então eu quero brigar com você. Shankara olha para ele, seu Shiva, fala, você é um tolo, você quer lutar comigo? Ok. O seu desejo de lutar vai ser erradicado. Seu temperamento de luta vai ser erradicado, espere e verás. E Vanasur vai brigar com o Sr. Shiva. E o Senhor Supremo corta todos os seus braços, como se fosse uma bananeira. Aí ele... E Shankara pede ao Prabhu, não mate ele.
Mas eu não vou matá-lo, ele responde, porque eu disse que no destino, na linhagem de Prahlada, eu não vou matar ninguém, como ele era descendente de Prahlada. Então, mas eu quis dar uma punição para que seu falso ego descesse por um nível muito baixo. Zero difícil, mas até bem baixinho. Ok. Aí ele diz para Shankara, agora cuide do seu discípulo. Então, dessa maneira, eles nasceram e quiseram lutar até com Varunadeva, Hiranyakasha, Hiranyakashipu. Então, o que dizer disso? Em primeiro lugar, a Terra vai afundar nas águas da Pralaya. Hiranyaksha, Hiranyakashipu foi morto depois. Hiranyaksha acontece primeiro, porque Nrsimhadeva aparece depois. Em primeiro lugar, Varahadeva veio. Então, dessa maneira, a terra foi roubada e Hiranyaksha observa alguém que é metade homem e metade humano. Ele fala, quem é você? Quem é você que está vindo roubar a nossa terra? Essa terra nos foi dada pelo Senhor Brahma como nossa propriedade. Essa terra é nossa propriedade. O que vocês estão fazendo? Onde vocês estão indo? E Varaha não responde. Ele veio depois. Com muitas atividades demoníacas. E os semideuses, eles fazem muitas coisas terríveis, demoníacas. Aí os semideuses oram, ó Senhor Supremo, toda a criação será destruída. A gente não consegue controlar esses demônios. Por favor, ajude. E todos os rishis e os munis oram com todo o coração, ó Prabhu. Por favor, faça algo. E depois disso, o que acontece? Depois disso, Varahadeva se manifesta. Varahadeva se manifesta. Está escrito no Bhagavatam. Mesmo que sejamos forçados a discutir os tópicos de dois Varahas, eles vêm ambos do mesmo Senhor Supremo. Srila Vishwanatha Chakravarti explica e decide, ele escreve, perdão, que Vyasadeva Goswami explicou, Shukadeva Goswami, nós estamos discutindo a versão que nos é dada por Sukadeva, não por Vyasadeva. O Bhagavatam, nosso Bhagavatam, é dado por Sukadeva. Por conta do seu êxtase, ele decide. Ele explica, ele fala de dois Varahas. Ele faz a imagem de uma maneira que parece que é um Varaha só que faz as duas coisas. Ele quis encurtar a questão de que existiam dois Varahas. Então, Srila Vishwanatha Chakravarti depois explica que houveram dois Varahas. Um nasceu de uma das narinas do Senhor Brahma, como um mosquito. E depois ele começou a crescer, crescer, crescer. E depois ele ficou do tamanho de um elefante. Meu Deus, o que é isso? Disse o Brahma. E ele ficou enorme. E o Brahma e todos os munis e os rishis realizaram. Ele não é um ser comum, como Satyavrata realizou. Matsya não é um peixe comum, ele é o Senhor Supremo. Ele pode ocupar todo o espaço. Finalmente, o que aconteceu? O Brahma pode realizar. Ou ele é o Senhor Supremo. Ele está saindo como um mosquito e crescendo, crescendo, crescendo. E ficou enorme. Oh, meu Deus. Os Rishis Munis estavam começando a orar, Prabhu, para colocar a terra num eixo para facilitar a criação.
Visharga. A criação já havia ocorrido, caso contrário, onde estaria a Terra? Visharga significa o momento em que as jivas, ou o processo em que as jivas tomam forma como homens, mulheres, seres vivos. Sarga e Visharga. Sarga é toda a criação. E Visharga é a criação específica. Asya sargo visarga stanam pasanamutayu mannantara ishanu katha nirodo muktirasrayaha. Está tudo explicado neste verso, entendem? Então, o que acontece? Finalmente Hiranyaksha disse, ei, ele vai roubar a nossa propriedade, o Brahma nos deu essa propriedade. E Varaha vai falar, ei, quem é você? Não, ele disse para Varuha, quem é você? O Brahma deu isso para nós. Mas Varaha não responde. E ele insulta Varaha. E Varaha não responde. Finalmente, Varahadeva respondeu, pelo pedido dos semideuses que estavam orando, ó Prabhu, faça algo. Aí Varahadeva diz, muito bem, eu estou na busca de um determinado animal. Estou buscando um determinado animal como você. E agora a minha missão alcançou o sucesso. Então ele briga com Hiranyaksha. E Varaha pega os dentes e levanta e issa a terra de dentro da água. E Varahadeva dá essa resposta para esse tolo. Hiranyaksha, lutando com Varahadeva. E Varahadeva ainda não falava. Quando finalmente era demais, ele colocou a terra no próprio eixo, no próprio nível. Eu estava procurando quem era um animal como você, e agora eu achei você. E assim, Varaha vence Hiranyaksha. Existe uma longa descrição dessa luta. Eles, às vezes, ele consegue até bater em Varahadeva. Então, o Senhor Supremo está, na verdade, brincando. Como uma cobra brinca com um rato. Como um camundongo. Ela solta e pega. Então eles lutam durante muito tempo e os semideuses começaram a orar. Ó Prabhu, Prabhu, não brinca. Se agora não é hora de brincar, mata ele. Não é hora de brincar, mata ele. Fica brincando. Porque estava chegando a hora do almoço, a hora do meio-dia. Você sabe muito bem que ao meio-dia, o poder dos demônios à meia-noite os fantasmas, as bruxas, os demônios ficam mais fortes. Especialmente quando há a lua escura, as bruxas, os demônios, eles ficam mais poderosos. E mesmo mais de uma lua escura especial, chama-se Goshiki Amavasya. É uma lua escura especial. Todas as bruxas nesse dia ficam muito poderosas, que você não pode fazer nada. É uma Amavasya especial. E existem lugares em que fazem puja desses fantasmas. Eles vão fazer esse puja às vezes nos cemitérios, porque eles querem poderes materiais. Então, os semideuses oram ao Bhagavan. Esse não é o momento de brincar. Você está brincando com ele, com seu desejo de fazer esporte. Mas o poder deles vai aumentar à meia-noite. Melhor você matá-lo agora. Nós não estamos mandando, nós estamos pedindo. E Varahadeva ri. Varahadeva sacode a cabeça assim. Quando ele sacode a cabeça, um dos pelos dele, os pelos dele saem, assim, espirram na terra.
É por isso que nós temos o vetiver, a grama kusha. Kasha e kusha se manifestam. Sem Kasha e kusha nós não podemos fazer o yagya. Então, por conta dos cabelos de Varahadeva, os pelos de Varahadeva, nós recebemos essas bênçãos, essas espécies de grama sagrada. Então, e depois, primeiro ele estava brincando, mas depois agora ele fica sério por conta do pedido dos semideuses. Ó Prabhu, eles dizem, agora 11h30, à meia-noite, mate ele agora. Esse é um momento específico muito bom para isso. E nesse momento, Varahadeva aceitou o pedido dos semideuses de maneira séria, começou a lutar de maneira séria. E finalmente, eles lutaram muito, mas ele depois arrebenta a mandíbula de Hiranyaksha. E todos os semideuses começaram a jogar flores. Bhagavan, Jai Jai Ho, Varahadev Bhagavan, Ki Jai Ho. Eles jogam flores. E o mundo agora estava livre de um outro elemento venenoso, mas já existia o outro elemento que estava esperando, que era Hiranyakashipu. E esse Hiranyakashipu se prepara como retaliar contra a morte do seu irmão. Ele quer se vingar agora. E ele vai consolar a esposa do seu irmão. E a sua mãe, Diti, estava chorando, meu filho se foi. Ele diz, ó Amba, ó mãe, a vida é instável, ele diz para a esposa do seu irmão que morreu. Vejam, a vida é instável, por que você está chorando? Você primeiro realize que a sua vida é instável, tolo. Você vai dar conselhos? Então, demônios também podem fazer austeridades e penas. Os Ashuras também podem dar Harikata. Então, se você continuar lendo, você vai rir. Oh, ele diz para a esposa do irmão, ó mãe, a vida é instável, não chore, eu estou aqui. E ele mesmo não sabe que ele vai ser morto por Nishimha. Então, eu quero me vingar, dentro do coração dele ele pensa. Ele então faz um voto, decide, eu vou me vingar contra aquele Vishnu, que é o tolo número 1. Eu vou me vingar dele. Ele diz que Vishnu é o tolo número 1. Então vamos ver o que dizer. Tente se vingar então. Então, finalmente o que acontece? Então, vai ocorrer o momento em que Hiranyakashipu vai se manifestar. Então, na verdade, não é Prahlad Maharaj que pede que Hiranyakashipu seja morto. Ele é um menino, ele não fala isso, mas são os semideuses que pedem que Vishnu mate Hiranyakashipu. Então, eu preciso cortar a minha explicação, porque nós temos muito seva, mas Hiranyaksha e Hiranyakashipu, depois eles nascem como Ravana e Kumbhakarna, e depois com Shishupal e Dandava. Como a situação é arranjada, depois um dia eu vou discutir. Eu não gostaria de parar, mas eu tenho que parar aqui, perdão. Então, com que verso nós começamos? Harihi nirguno sakshad purusho prakriti pare sa sarvadrik upadashta tang bhajano nirguno bhavit vancha kalpadrusi ki pasin patitanam pavana pushta. Jai Guru, Jai Nitya.